Meu nome é Renata Khalid, eu sou diretora de Recursos Humanos, Comunicação e assumi recentemente a área jurídica na Carmilse Brasil. Eu sou mãe, sou casada, eu tenho 3 filhas, né? E posso dizer que o desafio da maternidade, né? Ele também contribuiu muito, né, para a minha formação, para o meu desenvolvimento. Eu estou na Carmilse Brasil há 7 anos, né? Queria dizer que é uma honra muito grande estar participando desse momento junto com a FESA, de impacto das mulheres no mundo de negócios e nas empresas, e queria aproveitar para agradecer o convite. Eu sou formada em psicologia. Fiz, em seguida, alguns anos depois, uma especialização, em negócio, né? Eu iniciei a minha trajetória na Ambev, alguns anos atrás, e na Ambev eu tive a oportunidade de ter um primeiro papel de liderança. Logo depois da Ambev, eu tive a oportunidade, né, de morar fora. Eu morei no Canadá e no retorno eu pude trabalhar. Foi a minha primeira experiência gerencial na Coca-Cola. E alguns anos depois, que eu estive na Danone, em São Paulo, surgiu a oportunidade de voltar para Belo Horizonte, né, e de trabalhar aí por 10 anos na Falcone. E vim para a Carmilse com esse desafio de estruturar a área de recursos humanos de uma empresa que estava chegando ao Brasil, investindo aí numa cultura que seja uma cultura de confiança, uma cultura que também permita o erro, né, para que as pessoas tenham a coragem, né, de ousar para construir algo, né, que seja diferente. Enquanto eu estava na Falcone, né, foi o período que nesses 10 anos, eu fui mãe. Então eu tive a minha primeira filha, que foi a Maria Eduarda. 5 anos depois eu tive a Júlia, e logo que eu saí da Falcone eu tive a Helena. Quando eu entrei na Carmilse, a Helena era bebezinha, né? E esse era realmente um desafio. A gente precisa ter uma estrutura, né, em casa, uma estrutura familiar que nos permita ter essa tranquilidade, né, para a gente poder realmente trabalhar e passar tantas horas como a gente passa, né, no ambiente de trabalho. A maternidade me transformou, né, completamente. Então, eu acho que da mesma forma que casar, ser mãe, faz a gente sair, né, um pouco de nós mesmos, né, e olhar para o outro, contribuir de uma outra forma. Recursos humanos faz um pouco disso também. E cabe aqui uma reflexão, né? A gente coloca aí, tem muitas empresas colocando objetivos, né, de aumentar o número de mulheres dentro das organizações, ou aumentar o número de mulheres em posições, né, de liderança. Mas é muito importante a gente trabalhar antes até disso, nas crenças, né, que permeiam a organização. Essas crenças que existem, né, muitas vezes nem as pessoas se dão conta, né, de algumas delas, mas que se a gente não desfaz, né, isso para a gente trabalhar a inserção, né, dessas pessoas ou das mulheres nessas posições, e a gente acaba ainda tendo ocorrência de situações de assédio. O que a gente está dizendo, na verdade, é que a gente está trazendo, né? Muitas vezes a gente está aumentando o número, mas não é com a mesma voz, com a mesma participação, com a mesma presença, né, que a gente gostaria quando a gente decidiu, né, tomar essa decisão. Eu tive conhecimento, né, da pesquisa que a FESA conduziu, né, e que traz o tema assédio, né, como um tema relevante, que exija, né, das organizações para esta situação. Eu tive, né, situações na minha carreira, né, em que eu passei por situações de assédio moral. O que ainda me surpreende, né, nessa questão do assédio é o quanto o mundo evoluiu, quanto
a gente ainda tem pessoas, né, que acreditam que a forma de se chegar ao resultado e de mobilizar as pessoas é através da prática do medo, da prática da ameaça, da prática da inferiorização, né, das pessoas no ambiente de trabalho. E, assim, na minha experiência, está muito mais conectada ao perfil, né, dessa liderança, né, que muitas vezes acredita que a forma de mobilizar, né, as pessoas a alcançar resultados e a trabalhar é através de controle, é através da geração de ameaças, é através, né, da geração do medo, né, que para a gente alcançar resultados, a gente precisa investir na criação de confiança, né, entre as pessoas. Em empresas que estão buscando inovação, é muito difícil você avançar em inovação num ambiente que não tem confiança. E se diante do erro a gente traz um processo de culpa, né, é muito difícil que as pessoas caminhem, né, contribuindo sem que exista medo dentro desse processo. Do perfil desses líderes que transformam empresas em empresas que dão resultados e resultados sustentáveis, e a gente está falando de um perfil de uma liderança humilde, né? Uma liderança que trata todos de uma forma, né, como iguais, independente da posição que as pessoas ocupam, né? E uma liderança sem ego, né? A gente vê ao longo do tempo o quanto ego, né, tem sido um vilão, né, da criação da cultura, né, das organizações. O ego é a existência de feudos, né, que faz cada vez as organizações serem mais fragmentadas, as pessoas trabalharem menos com a colaboração, né, e isso realmente traz uma série de dificuldades para a gente alcançar os resultados. Como a gente fala aqui da evolução dos programas de integridade, né, desse ambiente de os códigos de ética e conduta, esses canais, né, para denúncias, precisa olhar para a gente mesmo e buscar um autodesenvolvimento. A gente deve tratar o outro com respeito, não porque a gente vai estar no canal de denúncia, né? A gente deve tratar o outro com respeito porque esse é um ambiente, né, de colaboração. Não há, apesar do cargo, alguém que seja maior ou menor, né, do que o outro, e a gente tem que trabalhar num ambiente onde a gente realmente promova o crescimento do outro, a gente compartilhe, né, e a gente contribua e construa, né, ambientes melhores. Lá no começo, né, da minha trajetória, como eu falei, não existia esse olhar para o ambiente, né, das organizações. Com o tempo, né, as empresas foram aprendendo que existiam ali fatores, né, que levavam os ambientes a serem bons ambientes para se trabalhar, né, que levavam as pessoas a escolher determinadas empresas para se trabalhar, né. Há pesquisas que falam que muitas vezes as pessoas não escolhem as empresas, elas escolhem os líderes. Então, eu acredito muito, e vejo que aqui na Carmuse também, a gente acredita em, primeiro, né, selecionar as pessoas, os líderes certos, né, que tenham ali valores, né, que são próximos do nosso. O que eu vejo é que com o tempo esse aprendizado foi vindo, as pesquisas de clima organizacional foram avançando, houve uma preocupação das empresas com a rotatividade das pessoas, porque quando as pessoas, né, deixam as organizações, elas levam conhecimento, elas levam anos de aprendizado, outras situações que a gente realmente acredita que gerem engajamento, trazer o desafio, trazer desafios diferentes, né, para as pessoas, e são esses desafios, tirar as pessoas da zona de conforto,
né, que faz as pessoas a buscarem um conhecimento que a organização ainda não tem, que as pessoas ainda não têm, e que vai contribuir para o desenvolvimento tanto da pessoa quanto da organização. Esse hábito do aprender frequentemente, diariamente, né, então ter aí um ambiente realmente de aprendizado e que a gente possa cuidar das diferentes, né, necessidades das pessoas, e quem pode fazer isso é o líder. Então, ter esse olhar e essa escuta, né, atentos para o momento que cada um está vivendo, é só a liderança, né, que consegue fazer, é por isso que a gente investe tanto, né, no desenvolvimento de líderes. Numa primeira experiência, eu posso dizer que eu tive um perfil assim mais pragmático, era um ambiente também muito, né, masculino, mas com o tempo e com a maturidade, a gente vai percebendo, né, que a gente tem que cuidar desse ambiente que tem um excesso, né, de pressão, e às vezes a gente traz isso para o feminino e para o masculino, né, porque a gente coloca ali no masculino essa energia um pouco mais forte, voltada para resultado, essa pressão, uma forma um pouco mais direta, e a gente vai entendendo que, independente do segmento e de ser ainda um segmento que possa ser mais masculino, quando a gente vai para esse ambiente, a gente ainda encontra, né, uma predominância, né, dos homens em atividades, apesar de ser, né, um ambiente masculino, e às vezes ainda difícil para essas posições, mas está mudando. A gente tem uma fábrica nova em Taquaritinga, uma fábrica mais automatizada, e a gente tem mulheres na operação, né, e com desempenho, assim, muito bom, né, então, mudar a cultura leva, no mínimo, 5 anos, né, então, não é fácil, a gente precisa, né, persistir e trabalhar nessas crenças, né, para que seja, de fato, né, efetivo, para que a gente traga as pessoas para trabalhar realmente numa condição, né, de igualdade, independente, né, do gênero e com respeito e com o trato, né, que a gente deve ter no dia a dia. Eu vejo o mercado muito promissor para as mulheres. E o dia que a gente entender, né, que crescer em diversidade tem muito mais a ver com essa complementariedade, então avançar na diversidade tem muito a ver com a gente estar aberto, né, a ter o que nos complementa, né? É uma forma diferente de pensar. A gente vai tomar uma decisão. Eu estou enxergando por um lado, em função da minha história e do que eu já vivi, mas tem uma outra pessoa que teve uma experiência diferente, que vai trazer um ponto de vista e que vai fazer a gente tomar uma decisão que, para a organização, para as pessoas, naquele momento, é muito melhor, né? Então, eu vejo espaço para as mulheres crescerem, eu vejo que existem, né, competências diferentes, e acho que traz, né, uma competência, uma maneira diferente de trabalhar, uma maneira diferente de enxergar, né, algumas coisas, e o grupo misto, não só em gênero, né, ele ajuda nesse sentido e nessa maturidade. E falando um pouco do que me deixa feliz, né, eu fico muito feliz quando eu percebo, né, através de autoconhecimento, né, o meu próprio desenvolvimento ao longo dos anos, né, e me deixa muito feliz também poder contribuir, né, com o desenvolvimento, né, de outras pessoas, seja aqui no ambiente de trabalho, seja na minha casa, com as minhas filhas, com meu marido, com parentes, amigos, estar com a minha família,
me faz muito feliz. Eu tenho investido num desenvolvimento espiritual há alguns anos. Vir trabalhar, eu sou muito realizada com a minha carreira, eu sou muito realizada com o que eu faço. Então, eu posso dizer que eu sou bem realizada, assim, com o meu trabalho, com os meus desafios. Logo que eu saí da Falcone, depois de 10 anos, e eu participei de um processo de recolocação. Eu tive contato, né, com a FESA. O Tiago prontamente me recebeu, teve, né, ali a curiosidade, abriu as portas para conhecer o meu perfil. Surgiu uma oportunidade, né, um pouco à frente, a gente retomou, né, o contato da FESA como parceiros. Saí enfim, candidata, né, e conheci o escritório, conheci o Tiago pessoalmente, e depois passei para cliente. Tem sido um parceiro, assim, importantíssimo vou colocar nesses últimos 2 anos. A gente tem tido algumas posições, né, que são desafiadoras. Tivemos 2 posições executivas muito sêniores, né, e a gente pôde contar realmente com apoio. E a gente sabe que o recrutamento, né, quando ele não é 100% dedicado, e a gente não tem o mapeamento de mercado que a FESA tem, acaba que a nossa produtividade, né, não é a mesma. Às vezes a gente trabalha, a gente buscando, né, também alguns recursos, mas a gente não consegue ter essa leitura abrangente de mercado que a FESA tem.